para quem não nos conhece ainda, para quem está chegando agora, nós temos, né, um curso sim de um produto que a gente ama muito, que é fazer cestos utilitários. A ideia aqui não é falar sobre esse curso, mas como eu preciso falar sobre o que nós vamos fazer hoje, que é um cesto super rápido e prático e que todo mundo pode fazer e pode utilizar, então, que não tem nada a ver com moldes do curso, então é muito apropriado que eu já aproveite e fale que a gente é apaixonada por cesto aqui. A ideia aqui, meninas, é começar com um quadrado, tá? À medida que tu quiser, vocês sabem que eu sou apaixonada, coloquei ali retalhoteca e acho super útil que a gente use os nossos retalhos. Então, todas essas medidas podem ser encontradas em retalhos, aproveitando quanto mais retalhos a gente colocar, melhor vai ficar, mais bonito o nosso trabalho, tá? Então, eu aqui vou trabalhar com tecido inteiro, mas vocês entendam aí, que unam os seus tecidos de várias formas e cheguem num quadrado. Eu vou fazer essa medida para vocês, mas vou falar que esse que eu vou fazer é um quadrado de 32 por 32 centímetros, tá? Vocês podem usar menor, eu trouxe um pronto menor pra gente comparar esses detalhes, mas daqui, com essa mesma medida, com essa mesma técnica, com todos esses detalhes, a gente pode ter um ótimo resultado de 30, a partir de 30 centímetros, né, um quadrado de 30 centímetros até 50 centímetros. Então, dá para fazer um cesto bem grande com a mesma estrutura, com o mesmo formato, tá? A gente só vai mudar mesmo aqui a medida do tecido. O que eu vou usar, né, no projeto que eu estava usando, e no caso era um poá preto e um poá branco. Lembrando sempre que é tricoline 100% lavada, eu sempre lavo os tecidos antes, né? Então, eu peguei duas partes de tecido de 32 por 32, eles estão, né, na regra básica, que é direito com direito, e atrás dele eu coloquei manta R1. Tá? Na mesma medida. E vou riscar 32 centímetros aqui, né, para eles ficarem todo quadrado, como eu havia dito para vocês aqui, vocês podem perceber, ó, que aqui tem uma sobrinha pequena e aqui minimamente. Aqui ela já tá até com um pouquinho mais de sobra, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Porque eu aproveitei aquele tecido e a menor medida que eu tinha é 32. Então, eu coloquei no esquadro aqui e passei todo o meu tecido, né, para evitar ruguinhas aqui nele, e a menor medida era 32 por 32. E antes de ir para a máquina, eu quero falar para vocês uma dica muito legal, assim, ó. Para quem quer trabalhar com tecidos utilitários e fazer esses tipos de trabalho, jogo americano, esses produtos que são totalmente utilitários, mas que usam as nossas costuras criativas, experimentem quando vocês tiverem a possibilidade de entrar em contato com o nylon dublado, tá? No caso aqui, ó, eu vou usar dois tecidos. Se eu usasse nylon dublado, eu ia escolher o meu tecido de fora, porque o meu cesto vai ficar preto por fora, tá? Com esse poá preto. E ao invés de eu usar esse tecido de forro, eu ia usar o nylon dublado. Por que eu tô falando isso para vocês? É uma dica, tá? O nylon dublado, normalmente a gente encontra, né? Hoje em dia se encontra em muitas lojas de tecido, né? Até não é tão difícil de encontrar. Mas para quem não tem acesso a ele, assim, em todas as suas lojinhas, ele é um tecido normalmente comprado em casas de estofador, né? Que trabalha com mochila, que vende insumos para fazer estofado. Não é difícil de encontrar em casas né, que trabalham com sapataria. Por quê, gente? Porque o nylon dublado, ele é nylon aqui por fora, ou seja, ele não amassa, não precisa passar, ele é bem fino, ó. Ele é a metade de uma manta R1,
e ele tem um tipo de um isoporzinho aqui atrás, que é o que se chama, né, que é o que faz ele ser o nylon dublado, né, ele tem duas camadas. Independente da cor que tu compra, ele sempre vai ser esse branquinho atrás, esse isoporzinho. Em alguns lugares as pessoas costumam chamar de nylon acoplado, né, aqui a gente encontra por nylon dublado. E essa sugestão também traz o seguinte, essa é uma boa opção, já ajuda a dar estrutura nessas peças, porque ele, né, ele não é um tecido fininho, ele é uma parte um pouquinho mais grossa. Além disso, ele é muito mais barato do que tecido, tá? Então essa é uma opção, é que quando a gente tem a oportunidade, às vezes tu vai numa casa de aviamento, compra pelo menos uma parte para tu perceber o quanto ele é bom. O que que o nylon dublado não pode ser feito? Passar ele em temperatura alta, porque ele é, né, uma camadinha macia de isopor aqui. Então, para passar com temperatura alta não vai funcionar, como a temperatura algodão, que é a comum da gente usar, né? Então, no caso de venda, é sempre bom a gente dizer isso para o cliente, né? Que não passe, que evite passar ou use temperaturas baixas. Mas isso não significa que a gente não possa passar. Eu até vou ligar o ferro aqui enquanto eu costuro para mostrar isso para vocês, que a gente pode acomodar ele, né, com o ferro, depois desamassar toda essa parte, tendo nylon dublado não tem problema nenhum, tá? Então eu vou costurar toda a volta e vou deixar uma abertura. E antes de ir para a máquina, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com um quadrado de 30 centímetros, ó. Então, olha como... E aí eu coloquei nylon dublado por dentro, por isso eu peguei o vermelhinho. O meu mesmo tricoline e um nylon dublado por dentro. Vejam que ele tá super, ó. Vou tirar daqui pra gente ver, ó. Que ele tá super firme. Claro que eu mantive a manta R1, porque é um cesto, né? Eu quero que ele fique firmezinho. É um cachepozinho, eu quero que ele fique firme. E esse aqui eu nem mexi nessas partes de dentro, porque eu vou mostrar para vocês como ele vai ficar proveitoso assim também. Pronto esse de 30 centímetros, e que é uma peça muito legal, ó, ele ficou aqui, ele nem tá tão acomodado, vamos de costura a costura, ele ficou com 9 centímetros de largura. Ou seja, ele é um utilitário que tem muitas possibilidades. O que que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar meus pincéis, colheres na cozinha, né? Colheres de madeira, outras ferramentas. Eu posso colocar pequenas ferramentas né, no meu ateliê aqui, ó. E eu posso, inclusive, usar essas dobrinhas, ó. Eu posso guardar as minhas agulhas de crochê, eu posso guardar as minhas canetas, né? Eu posso guardar os meus pincéis. Então, ele cabe muita coisa aqui dentro, tá? Eu vou colocando aqui, gurias, bastante coisa, só porque eu quero mostrar pra vocês que ele fica tão útil, ó, que eu coloquei tudo que eu coloquei até agora, eu coloquei tudo para um lado e ele não caiu, porque ele tá estruturado, né? Para ele cair, eu tenho que empurrar que nem eu empurrei agora, senão ele não cai. Ó, ainda posso colocar mais, e aí até posso separar algumas coisas, né? Como aqui eu tenho um vira-boneca de ponta, então eu vou colocar ele nesses espacinhos. Então, ele é super útil, tá? Para todas as peças da casa, esse utilitário. Eu tenho uma lixa de unha, eu peguei fiz um apanhado de coisas aqui na minha casa para vocês verem que tudo pode. Então, tem, né, quantas coisas ele pode aqui. Olha quantas coisas já tem aqui dentro, algumas delas bem grossa, e ele tá de pezinho no lugar, tá? Então, é um super utilitário aí que dá para fazer e aproveitar muito. Eu vou usar um pincel para desvirar, né? Que eu gosto de não estragar os meus cantinhos. Vou usar minhas canetas também para riscar depois. E o restante eu já vou guardar. E ainda posso, né? Então, ele pode ser útil, inclusive aí no teu ateliê, que já tô até com a minha fita métrica aqui dentro. Vou pra máquina e vou costurar ele, tá?
Vamos voltar lá para aquele suporte. E vamos colocar aqui. Opa. Então, meninas, dá para vocês fazerem de muitos tamanhos, aproveitar os tecidos que vocês têm aí e colocá-lo em prática. Eu vou deixar a linha branca, porque eu tenho uma mistura de branco e preto, né? Então, eu posso deixar aqui. Como eu tenho mais camadas, é costura comum, né? Costura de ponto de fechamento, mas quanto mais camadas eu tenho, mais eu aumento, tá? Então, eu vou colocar minhas linhas lá para trás e fazer o nosso retrocesso. Vou costurar para dentro da nossa marcação dos 32 centímetros, tá? Não vou costurar no risco, não. Então, só costuras, uma costura reta. Ó, só uma costura reta em toda a volta para dentro do risco e vou recortar. Como esse é um quadrado reto e grande, eu tenho em casa sempre uma tesoura grande para facilitar esse processo, né? A gente costuma sempre dizer que eu não corro na máquina, não acelera, não precisa, e as minhas acelerações são em outro lugar. No caso aqui eu tenho uma super tesoura simples, né? Extremamente simples, mas ela é bem grandona, então para partes retas eu ganho bastante tempo. Vou cortar o excesso, né? Porque o meu tava com uma medida maior. Quanto mais reta essa costura ficar, melhor vai ficar esse meu acabamento, tá, gente? Então, eu acho que é uma peça muito rápida e muito prática. Sempre, né, eu deixo um pouquinho de tecido antes da costura terminar, porque se tiver que desfiar um tecido de qualidade inferior, embolou a língua, um tecido de qualidade um pouquinho inferior, se ele tiver que desfiar, ele não vai atrapalhar aqui a minha abertura. Então, eu sempre deixo. E aqui tem sempre uma dica legal, para quem já tá aí pelos nossos cursos, sabe que eu gosto de passar essa dica, né? Essa semana colocamos ela lá no curso dos livros, tá? Eu vou tirar os cantinhos para facilitar. Tudo que pode facilitar é bem-vindo. Vou eliminar os cantinhos e como eu faço bastante esse trabalho, eu não tenho problema com isso, porque é só o que todas as pessoas têm, né? A prática vai levando ao domínio e encontrar o teu jeito. Mas, para quem não tem prática em fazer essas viradinhas aqui, ó, tem sempre essa dica aqui que pode facilitar a tua vida. Que é, quando eu desvirar essa peça aqui, ó, agora eu vou ficar então, né, eu vou costurar e vou fechá-la. E aí, quando tu for costurar essa peça, tu pode aí encontrar uma dificuldade em achar
que tu vai estar costurando, né? O tecido desvirado, 2 tecidos, mais essas 2 dobras, 4 tecidos, mais uma manta e a manta dobrada mais uma vez. Então, eu gosto de vir aqui, ó, vou marcar com uma caneta pra gente ver isso. Que a minha costura terminou aqui, ó, tá? E eu vou riscar em cima dela também para vocês enxergarem que a minha costura é nessa linha aqui. Então, eu gosto de vir com uma tesoura pequena, separo a manta, ó, só para facilitar. Tu vai ver que vai fazer bastante diferença no teu fechamento, tá? Eu venho aqui, deixa eu botar vocês aqui para enxergar, e corto esse excesso de manta. Posso fazer com a grande aqui ainda, né? Corto em linha reta, cuido para não pegar o tecido de baixo, né? Porque eu não quero diminuir esse tecido para ele não desfiar. E eu venho aqui com uma tesoura pequena e tá vendo a minha marcação, ó? Eu venho do ladinho de dentro dela e corto 1 ou 2 milímetros acima dessa costura. Vou colocar aqui, bem próximo dessa costura aqui, ó, do final dessa costura, tá? Não deixa sobrando. Claro, vai cuidar para não pegar o retrocesso. Mas o que eu quero te mostrar é que, na hora de costurar, né, ela pode empurrar, tu ter a sensação de que ela empurra por falta de prática. Então, deixa eu ver se com essa transparente aqui dá pra gente ver, com essa reguinha transparente, ó. Que eu cortei um pouquinho acima da minha costura. Na hora de desvirar, ela não vai empurrar. Eu vou desvirá-la, lembrando que tudo que tem manta, né, mantas acrílicas ou R1, qualquer uma delas, elas tendem a grudar aqui o que eu tava mexendo. Então, antes de desvirar qualquer peça, te certifica de que não ficou fiapos de outra cor ou alfinetes, né? Então, dá uma revisada nisso antes de desvirar, tá? Eu vou desvirá-la. Eu vou lá num dos cantos, coloco o dedo entre os tecidos, né? Fica um tecido pro lado da manta. E pego um dos cantinhos, né? E já trago ele pra cá. E aquele nosso processo, né? Desvirar é sempre uma arte de puxar e empurrar ao mesmo tempo, tá? Então, as duas mãos tem que trabalhar, porque senão vai forçando, né? Então, eu tô empurrando o que eu vou desvirar e puxando o que tá saindo, tá? Então, esse dedo aqui, essa mão tá sempre trabalhando, tá, gente? Porque como nós vamos fechar essa parte depois costurando, se eu esticar um dos tecidos muito diferente do outro, ele vai dificultar a minha vida. Então, a gente sempre empurra e puxa ao mesmo tempo. As duas mãos têm que trabalhar na hora de desvirar, tá? Vou acomodar os cantinhos. Vou acomodar aqui com o meu pincel, segurando e... Eu já aproveito e já passo aqui do lado, ó, porque eu nem vou ligar o meu ferro, né? Ah, não, eu já liguei, né? Ó, empurro. Acomodo o outro cantinho. Então, se tu achar necessário passar para sentar todas as partes, faça isso. Vou pro último. E acomodei todo mundo. E aqui eu vou ficar com o lado de dentro do meu cestinho, vai ser esse branco, tá? E aqui a gente vai notar, então, aquela diferença que eu falei. Quando eu colocar o tecido aqui pra dentro pra fazer essa bainha, eu não vou ter que empurrar aquela manta, dobrar ela, que ela é mais gordinha, né, mais volumosa, pra acomodá-la aqui. Então, eu terei aqui só tecido. E eu vou
Eu não preciso me preocupar se eu vou prendê-la, porque óbvio que eu vou conseguir agora. Quando eu fizer uma costura, eu vou fazer um pesponto para prender toda essa costura e já fechar aqui. Como eu só cortei um pouquinho acima, ela tá aqui, ó. Dobrar bem nela para vocês verem a diferença que fica, né? Ó, é minimamente menor, agora tá encostado na manta. Então, quando eu costurar, ela vai estar presa assim. Como ela foi presa em todas as laterais, ela vai ficar presa assim, tá? E agora, então, eu vou pra máquina e vou passar um pesponto em toda a volta. Eu vou passar menos do que um pé de máquina, pra ficar fechadinho aqui, pra eu não ter que fechar a mão. Se tu preferir fechar a mão, faça isso, e aí pode passar um pé de máquina, deixando esse pesponto um pouquinho mais distante. Eu fiz aqui, ó, menos do que um pé de máquina, tá? Agora eu vou, no meu caso aqui, eu tô trabalhando com duas cores, preto e branco, então eu não vou trocar a linha, eu vou fazer esse pesponto aqui branco. Mas neste caso, né, eu tenho aqui meu tecido preto, eu coloquei uma das linhas combinando aqui. Isso ajuda bastante a gente, porque diminui a aparência de imperfeições, né? Então, para quem, nos cantinhos principalmente, tá? Eu não vou ter dificuldade aqui, mas se tu tem, já conhece a nossa dica, né, de apertar aqui. Se não conhece, eu tenho na gaveta da minha máquina um alicate de artesanato bem limpinho, porque ele é daqui, ninguém pode tirá-lo daqui. Então, se tu tiver aí alguma dificuldade, vem aqui e acomoda, tá? Não precisa fazer muita força para esses dentinhos não machucarem, é só para acomodar. Se a tua máquina não estiver aí 100% regulada, né, ela pode reclamar um pouquinho para fazer esses cantinhos, então acomoda eles aqui, depois de ter ajeitado bem, né, com a de desvirado, e aí eles já vão todo mundo pro lugar. Feito isso, eu vou conferir se meus cantinhos estão certos. Eu prefiro conferir antes do que ter que desmanchar minha costura depois. Ó, conferi todos eles. E agora, então, eu vou para a máquina. Tu pode alfinetar aqui ou pode passar, né? Para ela ficar bem retinha. Como eu vou fazer o meu cesto preto por fora, a parte escura, então eu vou fazer o meu pesponto por esse lado. Porque, incrivelmente, é o ponto de cima da máquina, ele é sempre mais bonito, né? Então, eu vou acomodar aqui. Por isso é importante a gente fazer o início e o final dessa costura bem reto. Posso colocar clips, como posso colocar alfinetes. Como os clips estão aqui perto, eu vou fazer aqui. Aí eu vou acomodá-los aqui. Eu queria dizer para vocês também, ó, que essa parte aqui da abertura, vocês devem ter notado que eu fiz no meio aqui do meu trabalho, tá? Essa também é uma dica legal. Vocês estão vendo aqui que essas partes dos cantos, elas ficam totalmente à mostra, né? Então, quando eu fiz essa abertura, eu fiz no centro. Ela vai ficar de alguma forma guardada aqui dentro, tá? Então, escolha fazer mais ou menos no centro desse trabalho. Voltando para a máquina.
minha escolha, né? Por que que eu escolhi o tecido branco por dentro? Pra gente poder enxergar bem aqui, né? Essa marcação. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar, então, o tecido que vai ficar pra dentro, né? A parte de dentro, que será a parte de dentro do nosso cesto. E vamos dobrar ele ao meio, ó. E eu vou encontrar essas pontas. Eu vou encontrar aqui com clips. Tá? Pra quem não tem esses clips, gente, pode ser com alfinete, pode, mas existem outras presilhas de cabelo das crianças, servem pra isso, prendedorzinhos, ó. Se tu tem aí, servem também. Então, não te apega se tu não tem essa presilha, tá? Inclusive, eu uso bastante esse clips que é de papelaria, tá? Tem de vários tamanhos e eu uso bastante eles são bem baratinhos e exercem sim a mesma função, tá? Então, vou colocar ele aqui pra gente ver. Eles são bem fortes. São baratos e são super resistentes, então se tu não tem esses clips de patchwork, não tem problema nenhum. Aqui é importante que nós temos um tecido, né, com volume aqui dentro, por isso eu deixei uma régua aqui perto, para lembrar que eu tenho que passar uma régua aqui dentro, ó, uma ferramenta, né, para esse tecido não ficar dobrado lá dentro, tá? Então, eu vou fazer isso dos dois lados e tô com a parte de dentro do meu trabalho. E vou riscar aqui. Peguei até uma régua comum, ó, pra gente chegar, ver que pode ser com qualquer ferramenta. E vou riscar 8 centímetros. Vou marcar, né, 8 centímetros pra cima e 8 centímetros pra dentro. Tá? Se tu sentir necessidade, pode colocar também um clips aqui, tá? Se tu achar que precisa. Então, eu marquei esses cantinhos de 8 centímetros, vou vir com uma régua e vou riscar de ponta a ponta. De marcação a marcação, tá? De quina, ó, da quina do tecido à quina do tecido. Então, pega a régua e encontra a marcação. Vou riscar aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado. 8 centímetros. E vou riscar de marcação a marcação. O que que eu vou fazer agora? Costura reta. E vou costurar em cima desse risco. Vamos lá, vamos ver se a internet não cai. Não vai cair agora. Ai, agora tem que ser de pé. Agora é uma novela. Pra fazer esse suporte ficar de pézinho aqui. Aham, pra tudo tem um jeito. E aqui, gente, ó, eu não vou começar na ponta. Lembra que eu comentei que aqui dentro eu tenho tecido dobrado? Então, para evitar de eu começar com a máquina, né, principalmente se ela for doméstica, e ela empurrar esse tecido, eu vou começar já aqui dentro fazendo retrocesso, tá? E é em cima do risco, tá, gente? Com essa medida tem que ser feito em cima do risco. E vou lá. Aqui é importante ressaltar também, ó, que eu poderia fazer essa costura com linha preta, porque a minha parte de fora é preta. Eu não preciso trocar necessariamente, porque o meu é mesclado, né? Ele tem poá. Caso contrário, dê preferência para o tecido principal, que no meu caso é o preto. Vou lembrar de diminuir, né? Porque eu tava fazendo pesponto. Tem que fazer o retrocesso aqui, tá, gente? Não vão facilitar com retrocesso.
E eu dobrei aqui só porque ele tava encostando no suporte, tá, meninas? Cuida que nós colocamos clipes e alfinetes pra ele terminar juntinho aqui, tá? Ó. Então, assim, ele não empurrou, né? Cuida pra quando tu for começar aqui, então só pequenos detalhes mesmo de cuidado, porque não tem... Cuida pra começar juntinho. Se eu vou começar por essa parte aberta, a regra é a mesma, tá? Eu vou começar dentro pra ele não empurrar o tecido e fazer eles se separarem. O que me falta agora? Mais 2 costuras retas. Lembrando que esse tem 32 por 32, tá? Poderia ser outras medidas. Esse tem 32 por 32, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou... Essa parte realmente eu quero fazer ela olhando de cima para vocês conseguirem enxergar bem. É super simples, tá? Não tem mistério, não. Então, eu dobrei ele ao meio e marquei aqui, né? Agora eu iria dobrar ao meio de novo, mas como eu já tenho essas costuras, ó, não será mais uma dobra reta. Então, eu vou encontrar de novo aqui as 2 pontas, vou botar meu clips para elas ficarem parelhinhas, ó. Vou dobrar aqui e logo eu sei que aqui é o meu meio. Vou repetir aquele processo, lembra da régua, por causa do volume, né, da ferramenta que acomoda esse tecido preto aqui de dentro, para evitar que ele esteja dobrado, né? Então, aqui eu vou acomodar ela e vou repetir meu processo. Como eu tinha feito os outros com a fita métrica, esse eu também vou fazer. Repetir meus 8 centímetros. Para eles ficarem bem parelhinhos. 8 centímetros para cima, 8 centímetros para dentro. Fiz a marcação. Se achar necessário, alfineta aqui, ó. Ou coloca um clips, né? E repetir o processo. Cuida a pontinha para estar sempre junta. De quina a quina. Então, aonde que eu vou encontrar aqui é meu risco, ó. Cuida para não sobrar. É bem na quina, tá? E traço uma reta. Uma reta, essa escapou. E lá do outro lado, a mesma coisa. Cuida pro tecido, cuida do tecido, acomoda aqui o tecido. E marca os 8 centímetros. O que que nós temos aqui, então? 3 vezes costura reta. Simplesmente costuras retas, tá? Ele é super fácil de fazer, super simples, mas a gente vai ver aqui no final que ele pode ter muitas variações, né? Até aqui, tudo que nós fizemos foi reto, dobrar, medir, dobrar, riscar e costurar reto. Medir, dobrar e costurar reto. Dobradura e costura, tá? Como eu havia dito, confere, né? Porque como ele tem agora esse puxando, ele pode querer trazer aquele tecido solto lá pra dentro. Então, confere, feita a conferência, poderia ser com alfinete? Poderia. Confere que tá juntinho aqui. E vamos repetir aquela costura, tá? Essa é a vantagem de alfinetar ou colocar clips, né, gente? Porque daí ele não volta, né? Enquanto a gente vai fazer outra coisa, ele não volta. Então, vou colocar aqui alfinetes e vamos pra lá. Voltando pra lá.
Confere se as pontinhas estão bem juntinhas, né? As pontas do tecido e costura reta. Começa dentro. Confere. E tá pronto, então, as nossas 3 partes de costura reta, tá pronto o nosso cesto. E só cortamos um tecido reto, então ele acaba sendo muito prático, né? Ó, agora eu vou subir para esse outro suporte. Tá um pouquinho de distância. Para vocês conseguirem ver toda esse solda aqui. Tirar os clips e tá pronto, né, o nosso cesto. Então, os 4 cantos, né? Agora eu vou desvirar, porque esse é o meu lado que eu quero pra dentro, né? Poderia ficar pra fora? Poderia. Com os 8 centímetros que nós marcamos, por isso que eu disse, ó, é 8 centímetros essa marcação. Ainda tenho espaço aqui, ó, pra prender por fora, mas eu quero que ele seja por dentro. Porque ele tá combinando com a minha galinha que foi feita pretinha, né? Então, com esse tecido de fora. Então, tá pronto aqui, ó. Somente com uma medida reta, marcações retas e dobras retas, costuras retas. Tudo é muito prático pra gente entender. Pode prender aqui? Pode. Mas não precisa, né? Se tu quiser prender, tu pode prender aqui, ó, um para cada lado. Prende aqui a pontinha, ainda assim ele terá utilidade, ó. Né? Pode prender um para cada lado. Ainda fica o bolsinho para usar. Pode não prender e usar assim como nós vimos no outro, ó. Pode deixá-lo, quando ele é pequeno, né, nesses formatos que nós fizemos, 30 centímetros e 32, não precisa dobrar essa parte de fora, ele fica praticamente aqui uma tulipinha, né? Ó. Mas pode dobrar aqui, prender um botão, pode dar um pontinho, pode fazer... Então, tu pode fazer várias peças combinando entre si ou fazendo cada uma com detalhe. Uma tu dobra, outra não dobra. Então, é simples assim e tu pode fazer até 50 centímetros de tecido, ele continua da mesma forma, tá? Firmezinho. Vou colocar um docinho aqui. Ó. Mas é só um pontinho. Pode colar, né? Vou pegar mais um docinho. Não gosto muito de colar, porque depois ele vai descolando também na mão da cliente, né? Como eu posso usar aqui no meu ateliê, eu vou pegar uma fita métrica. Poderia ser um botãozinho de fita métrica, ó. E por aí vai, né? Posso pegar aqui essa minha agulha, que é um ferrinho. Essa minha agulha não, esse é o alfinete, ó. Dá para fazer muitas peças bem rapidinho, bem prático, e ele fica bem firme. Gente, por que que ele fica tão firme assim, que eu tô apostando assim, dizendo para vocês, fica bom, fica bom. Por quê? Porque nós usamos manta R1, porém, além de nós usarmos manta R1, nós dobramos ele e costuramos aqui. Então, eu fiquei com a manta R1 costurada e mais toda essa base aqui dentro. Então,
Não tem como ele ficar caído, sabe? Porque ele tá dobrado com costuras retas que vão fazendo a estrutura dele. Então, aqui ele já não é mais uma manta R1, né? Na quina ele é 2, com mais as que estão aqui dentro 4, então ele dá todo esse apoio. Olhando de cima pode até parecer meio estranho, mas... Deixa eu desvirar esse aqui para mostrar para vocês. Então, que esse aqui eu fiz com o nylon dublado, que é mais barato do que tecidos lisos, né? Ó. Mesmo sistema, aqui eu costurei ele com linha preta, porque a minha parte de fora era preta. Ó. Então, ele tem bases, ó, para se segurar, né? Para se apoiar. Então, não tem como ele não ficar direitinho, tá, gente? Vocês podem fazer maior aí. E aqui eu poderia, né, ter a minha Catarina combinando com a minha peça. Eu poderia ter aqui um pano de copa sendo vendido junto com uma colher, com um chaveiro da própria Catarina. Eu poderia enriquecer bem mais esse produto. Eu posso colocar várias coisas aqui dentro, né? Eu posso até usar lá outras peças da casa aqui com outros produtos, né? Sabonete, perfume, né? Então ele cabe em todas as peças da tua casa aí, muito fácil. Por hoje era isso.